Por que vocês pararam de tirar uma foto com a estátua? Então, chamou a atenção. E eu também sou de origem negra, né? Minha avó era negra, meu avô. Mas vocês sabem quem que é ela? Não. É a sua primeira vez aqui na Liberdade? Sim, é a primeira vez. Você conhece a estátua? Não, não conheço. Você tem ideia do que ela possa ser? Também não. Eu dei uma pesquisada e aí eu só sei que era por nome mesmo. O nome? E por que vocês pararam de tirar foto? Vocês acharam ela bonita, alguma coisa? A gente tá fazendo um passeio pela Liberdade, que a gente tá tendo que fazer um itinerário pro curso. Aí a gente achou interessante de tirar uma foto com ela. Por que você parou para tirar uma foto com a estátua? Que eu achei interessante, achei bonita. Você sabe quem é ela? Sinceramente, não. Eu vi que você parou aqui na estátua, por que você parou nela? Porque é quase que irônico, contraditório, né? No bairro japonês, uma estátua representativamente negra, né? Representando a cultura negra. Você conhece ela? Por acaso não, né? Acho que eu nem me dei ao trabalho de olhar no chão. Deu linda madre. Eu vi que você tirou uma foto com ela. Por que você se interessou em tirar uma foto com ela? Eu acho que deve ser Ancestral? de lá da minha família, eu acho. E por que você parou aqui na estátua agora? É que eu sou professora de história e me interesso muito pela cultura do samba. E a madrinha Eunice me chama muita atenção porque ela é uma dessas precursoras. Ela foi uma das fundadoras de uma escola de samba Lava-Pés aqui no bairro da Liberdade. Por isso que eu me interessei tanto pela estátua. Sério? Legal aí, viu? Aprende. Que nos leva a fazer essa luta ali, a importância para as futuras gerações, é o direito à cidade, né? A cidade é espaço de todo mundo, né? Um espaço público, mas não é porque é um espaço público, é um espaço de ninguém. A cidade é um espaço das pessoas, né? E deve ser ocupado de maneira democrática. Não pode haver uma narrativa única para uma cidade, né? Então, sobretudo quando essa narrativa não corresponde à realidade do local. O maior objetivo é esse, preservar de fato essas memórias. Essa história do território ali, dos aflitos, do bairro da Liberdade, começa exatamente no dia 27 de junho de 2018, quando um grupo de devotos da Capela dos Aflitos, frequentadores da Capela dos Aflitos, escreve uma carta aberta e lança essa carta justamente nesse dia, que é o dia do aniversário da capela. A capela foi benta, né? Inicia a sua existência religiosa no dia 27 de junho de 1779. E ela estava nesse período, então, em 2018, já com 239 anos, uma capela de taipa, tombada pelo Compresso, pelo Condefá, e ao lado da capela estava acontecendo uma obra, né? Uma empresa chinesa comercial, proprietária daquele imóvel, um imóvel que dá frente para a Rua Galvão Bueno e fundos para o Beco dos Aflitos, tinha demolido o sobrado antigo que tinha ali e estava construindo um shopping, um prédio. Então, as obras de fundação ali estavam abalando a estrutura da capela. E esses devotos preocupados com isso, então, escreveram essa carta aberta, destinada à Cúria Metropolitana, ao próprio Compresp, Condefat, outras autoridades. E eu conheci esse grupo nesse momento. Eu que já vinha de um ativismo de movimento negro, da literatura negra, e discutindo a cidade, começamos a pensar estratégias de dar visibilidade àquele processo. Eu já frequentava a capela já há anos, né, desde a minha infância. Conheci aqui quando criança, indo com minha mãe. Em 2018, que eu venho para a capela fazer uma visita, encontro a capela num estado muito deplorável, e a secretária na época, a Ilti Maria, me fez um pedido para que a gente começasse um movimento para
tentar restaurar a capela, né, dar vida novamente à capela, que estava assim num estado muito deplorável realmente. Então, a partir daí, a gente começou a convidar pessoas para entrar para esse movimento. Os povos originários, os povos de África, os nossos entes queridos, estamos aqui lembrando e orando por essas santas almas. A capela exige muito tempo, né, da vida. A princípio, eu fiz uma proposta para Nossa Senhora dos Aflitos, que eu dedicaria um dia da semana para ela. E acabei chegando numa época em que os 6 dias eram para ela e só ficava um para cuidar das outras coisas. No final do século XIX, a Cúria loteia o cemitério, vende em lotes, por isso acontece aquela urbanização, aqueles prédios sufocando a capela ali no beco. E a partir daí, a cada agressão que o território sofreu, houve uma resposta. A cada agressão que o território sofreu, houve um impacto positivo para o movimento e negativo para os proprietários daquela área. A partir da denúncia, chamou atenção para aquela obra. Então, a subprefeitura da Sé, o Departamento do Patrimônio Histórico, o Ministério Público, passaram a prestar atenção naquela obra e pediram a documentação. E aí descobriu-se que a obra estava irregular, que não tinha autorização para demolição do sobrado. Então começou todo um processo ali. A obra foi embargada, o proprietário do terreno foi multado e foi obrigado a contratar uma empresa de arqueologia para fazer escavações ali. Enquanto esse processo estava acontecendo, já no mês seguinte, em julho, aconteceu a mudança do nome da praça e da estação do metrô. Um processo que já vinha acontecendo desde o ano anterior, desde 2017. Isso é curioso, porque eles mobilizaram 4 vereadores para desenvolver esse projeto de lei e trabalhar pela aprovação dele na Câmara. Insistiram durante 2 anos nesse projeto e também houve uma aliança entre o prefeito e o governador para mudar um nome, para adicionar o nome Japão num território, em 2 equipamentos, praça e estação do metrô. Então esse empenho em torno do nome Japão ali chama bastante atenção. Quando muda o nome da praça e da estação do metrô, um advogado Nisei, chamado Renato Igarashi, faz um protesto no Facebook. Naquele momento o Facebook era muito ativo, muito mais do que hoje. E ele escreve ali, nesse texto, que era um absurdo mudar o nome da praça, gastar dinheiro com isso, até porque o bairro da Liberdade já não era um bairro só japonês há muito tempo, tinha outras nacionalidades asiáticas e não asiáticas. E além disso, diz ele, o bairro da Liberdade tem esse nome por causa de um negro. Isso chamou a atenção da imprensa, na minha opinião, justamente pelo fato de ser um integrante da comunidade japonesa que faz esse protesto. Muito criativa, inteligente, bem-sucedida jogada de marketing dos comerciantes, empresários japoneses. Eles criaram ali no bairro da Liberdade uma ficção, né? O bairro da Liberdade é um bairro japonês que era, de fato, muito ocupado por japoneses. A partir dos anos 60 do século XX, a presença da imigração japonesa muito forte ali. Mas eles criaram uma narrativa, né, que acabou funcionando. Porque hoje o bairro da Liberdade é um destino turístico nacional e internacional, local e global, graças a essa narrativa que eles criaram. E essa narrativa está presente na paisagem, né? Com as lanternas japonesas, com o portal lá, o jardim japonês, enfim, as lojas, né? Os produtos e tal. Mas ninguém discutia mais o bairro da Liberdade, era já consolidado como um bairro japonês. Essa mudança do nome, em vez de reforçar a presença japonesa ali, colocou em xeque, né? Então, a partir dali, o bairro da Liberdade começou a ser debatido e questionado, começou a ser colocado em xeque, né, essa narrativa do bairro, de uma narrativa única do bairro japonês. Em São Paulo é muito importante as pessoas saberem sobre a história da população negra, porque São Paulo, dentro da sua narrativa,
tentou esconder essas memórias ancestrais. Então é importante que a gente se lembre que São Paulo foi uma cidade também escravista, com escravidão de negros e de povos indígenas, e que existem marcos na cidade que representam isso, como aqui a Capela dos Aflitos, mas também o lugar onde ficava a forca, o pelourinho da cidade. São todos espaços aqui do centro que a gente passa sem reconhecer, mas que quando a gente consegue ter uma educação patrimonial e aguçar o olhar, a gente reconhece uma São Paulo embaixo das camadas de apagamento. O segundo fato aconteceu em dezembro, quando foram encontradas as ossadas. Que as escavações começaram ali a partir o processo todo de embargo da obra e de contratação da empresa de arqueologia. Acho que foi em dezembro mesmo, e 2 semanas depois já se encontraram 7 ossadas. Primeiro, teve muita mídia nisso, nunca a imprensa tinha se interessado tanto por uma escavação arqueológica urbana como aconteceu ali. Então isso abriu um precedente que tem repercussões até hoje. E o terceiro acontecimento foi mais recente, ano passado, 2023, quando montaram um palco quase em cima da estátua da Madrinha Eunice. Foi outro fato que deu uma repercussão. O show que estava acontecendo lá, um show de cultura geek, foi imediatamente interrompido. O SPTV da Rede Globo foi até lá na hora assim que aconteceu. Então foi muito curioso isso também, porque não é muito comum um assunto como esse, né, ganhar uma atenção dessa. O bairro da Liberdade, esse nome Liberdade tem um significado, né? E não só porque o Joaquim José das Chagas, o Chaguinhas, foi executado ali, tal, mas principalmente porque esse nome surge num momento em que o mundo estava discutindo essa questão da liberdade. Estava num debate muito forte a questão da escravidão, né, do movimento abolicionista. A execução do Chaguinhas acontece em 1821, bem na véspera da independência do Brasil, né? Quando a família real se transfere para o Brasil, já há uma pressão da Inglaterra ali no sentido de abolir a escravidão. Então essa ideia de liberdade estava presente no imaginário das Américas desde a Revolução do Haiti, né? Na virada do século XVIII para o XIX. Então o nome Liberdade é um nome muito forte, muito significativo, que representa o desejo de todas as pessoas, representa a diversidade. Então, eu trabalhei nessa região durante 35 anos, né? Frequentava a capela e tinha uma curiosidade com uma porta, que tinham alguns pedidos, alguns bilhetes, mas isso não era falado. Depois a gente vendo a história, quando começou esse movimento da UNANCA, eu fiquei sabendo que a história da porta era que um herói negro, né, um cabo de Santos, tinha sido vindo de Santos para São Paulo para ser enterrado aqui. E como pessoa negra, todos os nossos heróis negros, a gente tem uma curiosidade de saber. E ele foi uma pessoa muito forte, porque ele se revoltou, uma revolta por falta de salários, né? Durante 5 anos, pela diferença do tratamento de soldados portugueses com os nossos brasileiros, e foi trazido naquela época deles, a pena era a forca. E ele foi trazido de Santos para ser enterrado aqui. A forca era aí onde hoje é o metrô Liberdade. Aí, conhecendo essa história, depois que começou o movimento da UNANCA, que eles levantaram aqui a igreja, que a igreja estava fechada há muito tempo, a gente vinha, não tinha mais missa, não tinha mais nada. Aí eu falei, nossa, mais um herói, né? Mais um herói negro esquecido, que não é contada a história, né? Aí eu comecei a minha devoção. Devoção por quê? Porque apesar dessa revolta dele, ele foi para a forca, 3 vezes tentaram enforcá-lo, e ele não morreu. E onde era a forca, as mães negras, o povo começou a acender velas, e as velas não se apagavam, nem com chuva, nem com vento, nem com nada. Então criou-se em volta dele uma devoção. As pessoas que assistiam, principalmente os negros daqui do bairro, começaram a fazer pedidos para ele, criar uma devoção. E aí, com a história que eu fui vendo, eu também fui fazendo os meus pedidos, sabe? Muitos alcançados, né? Aqueles mais doloridos. E aí me tornei aqui do movimento,
Por conta da capela, eu me tornei ministra da igreja católica, né? Aí participo aqui das missas, e essa devoção vem de poderes alcançados mesmo, de graças alcançadas. A nossa luta é para além do restauro. Podem derrubar a capela, não importa, que derrubem a capela, mas que essa memória, ela não vai apagar. A capela pode estar em ruínas, mas as pessoas, os frequentadores, vão continuar voltando aqui e acendendo suas velas e fazendo seus ritos de fé. Então, a nossa preocupação é com a preservação dessas memórias. Não é o prédio que vai mantê-las vivas, é a nossa oralidade, é aquilo que a gente faz no dia a dia, quando a gente ministra palestras, quando a gente recebe escolas, essa troca de saberes que é feita é super importante. A história de Chaguinhas, por exemplo, ela vive até hoje pela oralidade. Se não fosse essa passagem de pai para filho, de mãe para filhos, não existiria mais. O sentimento por essa capela é uma coisa assim, meio que indescritível. Eu tenho um amor por ela desde pequenininha, desde quando cheguei aqui pela primeira vez e me encantei com ela. Ela tem esse lado místico, que a gente fica assim, com a energia que o lugar tem. É uma energia totalmente diferente, né? Mas para não abandonar a luta, porque não é fácil, é uma carga muito pesada e envolve muitas pessoas, envolve muitos egos também, envolve, eu chego a dizer que até uma má vontade do poder público com a gente, que aqui você conhece o sabor do preconceito. Tudo isso faz com que a gente mantenha o pé firme, a gente não desista. Mas, sobretudo, eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa à Nossa Senhora dos Aflitos e disse que eu só paro quando a capela estiver restaurada. Aí eu tenho um legado para deixar e espero que as pessoas deem sequência nesse trabalho da UNANCA, que a UNANCA não morra quando o restauro esteja terminado. Eu iniciei um projeto de pesquisa de mestrado pela USP sobre memórias e identidades da população negra e indígena aqui no bairro da Liberdade. E a partir disso, eu vim até a Capela dos Aflitos e conheci o pessoal da UNANCA, União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Me juntei a este movimento para desenvolver a pesquisa sobre essas memórias e identidades negro-indígenas aqui no bairro, e também para promover a educação patrimonial, desenvolvendo cursos, palestras e falas e movimentos aqui no território sobre este lugar que é bastante importante para a população negra aqui de São Paulo. O Guia Negro surgiu em 2017, depois que eu tinha feito uma viagem por vários países do mundo, e que eu tinha percebido que a história negra ela não está muito presente no turismo tradicional, e que nós, turistas negros, também passamos por situações de racismo que as pessoas brancas, em geral, não passam. Então, eu quis começar a produzir conteúdo sobre isso, para incentivar que mais pessoas negras pudessem viajar, e que todas as pessoas, de todas as cores e etnias, pudessem conhecer mais da história e da cultura negra. Então, a partir de lá, a gente começa a produzir esse conteúdo, e aí, em 2018, surgem as experiências turísticas, onde a gente leva essas pessoas também para conhecer um pouco da história negra de várias cidades brasileiras. Eu acho que o jornalismo é fundamental, né, para fazer com que as pessoas, por exemplo, desejem a viajar, desejem a conhecer outras histórias, para que a gente conte outras histórias, outras versões. Eu acho que a gente ficou muito tempo preso numa história única, que era a história da branquitude, e eu acho que o jornalismo tem esse papel de questionamento, de informar, de trazer novas possibilidades, né, de conhecimento. Então eu acho que cada jornalista também tem esse papel de entrevistar fontes diferentes e ouvir a história por diferentes versões, né? Minha luta no audiovisual, minha luta no hip hop, no jongo, é essa, dar voz a quem não tem sua voz ouvida. Eu sou uma pessoa que vem de um bairro de periferia, né? E hoje em dia eu tento ter uma voz ativa que eu não tive durante a minha infância e minha adolescente, e também trabalhar para que outras pessoas que vêm da mesma base que eu tenham essa oportunidade também.
Então, eu vejo que a gente tem feito um papel de mudança, não só o Guia Negro, mas todo mundo que faz parte desse movimento do afroturismo. E o mundo está mudando, né? As pessoas estão buscando outras informações, outros protagonistas, como as pessoas negras. Então, eu vejo que a próxima geração já vai chegar sabendo quem é Carolina Maria de Jesus, quem é Luiz Gama, e trazendo isso para o seu dia a dia, né? Eu acho que quando você cresce com referenciais como esse, você também sonha com novas possibilidades e chega mais longe, né? Vejo o jongo como uma coisa muito forte para mim, por ter me ajudado a entender minha identidade. Que nem meu apelido é Pedro Japa, mas eu sou descendente de pretos, de indígenas, tenho um avô branco do olho claro, que tem... Meu sobrenome é português, né? Não existe ninguém asiático na minha história. Só que isso vem do apagamento. Quando você mora numa periferia e tem o olho puxado, você vira o japonês e já era. E fazer parte do jongo, junto com o hip hop, foi uma coisa que me fez me sentir pertencente a uma cultura, a cultura negra, a entender mais sobre quem eu sou e buscar mais conhecer minhas raízes. Eu acredito que quando a gente tem as ferramentas de comunicação nas nossas mãos, né, como as redes sociais, o nosso trabalho, principalmente a parte de formação que a gente tem, que é uma coisa muito privilegiada, porque não é todo mundo que consegue se formar, ter uma faculdade, uma graduação a mais, a gente tem que usar isso como ferramenta de mudança social, porque de certa forma, a gente, principalmente quem, né, como eu, precisou das ferramentas sociais como Bolsa Família, ter um projeto ali na minha comunidade, ter uma oficina no final de semana para me tirar da rua, eu acredito que seja, não é uma obrigação, mas eu acredito que seja de bom grado que você use a ferramenta que você tem para devolver para a comunidade aquilo que te foi dado e você consiga também fazer com que outras pessoas tenham acesso àquilo. Então eu acho que eu sinto essa dívida de gratidão, não é uma dívida de nossa, sou obrigado a fazer, mas faço porque sou grato por ter tido essa oportunidade. Então acho que a gente tem que usar, né, as ferramentas de comunicação, até porque ninguém sabe falar melhor a linguagem de quem é da periferia do que quem é de periferia. Que a gente quer que quando uma pessoa que vem ao nosso tour receba outra que chegou em São Paulo, possa apresentar São Paulo por esse olhar, né? Possa vir para a Liberdade e falar, olha, a Liberdade tem esses restaurantes asiáticos aqui, mas tem essa história preta que é muito importante, você precisa conhecer. Então, que cada pessoa possa contar essas histórias, né? Que a gente vá tendo isso no dia a dia e na mente de cada pessoa, de cada morador, de cada cidade brasileira, de que ali tem uma história preta e de que ela sabe contar e que ela sabe da importância e que ela traz esses ensinamentos para os dias de hoje também e segue, né? Eu me chamo Marília Mars, eu sou de São Paulo. Moro em São Paulo, nunca saí daqui. Eu queria fazer um trabalho sobre identidade e como eu estudei arquitetura, eu tinha que escolher um recorte, né, que tivesse a ver. E como a identidade de São Paulo seria um tema amplo demais, eu acabei escolhendo o bairro da Liberdade por ser meu bairro favorito de São Paulo mesmo. Eu não sabia que o bairro tinha uma história muito forte em relação à história dos negros, que ele tinha essa característica. Eu não fazia ideia quando eu levei para o meu professor esse tema que eu queria fazer a Liberdade, ele que comentou comigo que a Liberdade também era um bairro negro, que seria interessante. E depois que ele disse isso, eu, assim, tomei um susto, porque eu não sabia, eu achei que era um lugar que eu conhecesse, mas, na verdade, então tinha algo muito significativo sobre aquele lugar que, na verdade, eu não conhecia. Então foi aí que eu decidi que isso fez muito sentido pra mim, sabe? Falar desses dois lados, né? Esse lado visível, que a gente chega lá e vê, e o invisível, que não está tão claro assim. Eu escolhi esse nome porque eu queria reforçar a ideia de que o bairro como ele existe hoje não existe sem o bairro que já existiu no passado. Então essas duas coisas, elas são indivisíveis. Você não pode falar de uma sem falar da outra, né? O bairro é do jeito que é hoje porque ele foi do jeito que era no passado. E eu queria achar uma palavra que significasse isso. É que assim, isso fala diretamente com quem eu sou, né? Passar muito por essa descoberta da minha identidade. Indivisível passou muito por esse tema, né? De me entender como uma mulher negra, de pele clara no Brasil, né? E eu acho que, tipo, como é quem eu sou, eu acho que principalmente quando a gente começa a fazer quadrinhos, eu acho que é muito comum, não é todo mundo que faz isso, mas eu acho que é
muito comum, e eu fiz isso, que é se retratar. Porque eu acho que é importante que nós contemos nossas próprias histórias, sabe? Não só que a gente tenha as nossas histórias contadas por outras pessoas, ou por quem sempre contou essas histórias. Cada um vai enxergar a cultura de uma forma, é que nem uma obra de arte, vai bater em cada um de um jeito. E eu enxergo a cultura como um resgate.